Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Glória a Jesus. Verso 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Amém. Glória a Jesus. Podeis assentar, dando glória a Deus e aleluia. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta tarde. Eu orando a Deus e pedi a Deus, falei: Deus, me dá uma palavra de avivamento. Glória a Jesus. Primeiro, para que haja um avivamento, tem que haver a santificação, tem que haver uma restauração. Glória a Jesus. Eu preparei um esboço, glória a Jesus, porque foi corrido o tempo, mas eu quero estar em cima deste esboço, aleluia, compartilhando o que Deus Ele colocou no meu coração. O avivamento, aleluia, glória a Jesus. O que é um avivamento? O avivamento é uma renovação espiritual que causa mais fervor e dedicação a Deus. O avivamento pode ser individual ou coletivo, podendo afetar aleluia, as comunidades inteiras. A palavra avivamento não aparece na Bíblia, mas existem algumas passagens bíblicas que contam sobre o que nós chamaríamos de avivamento, né? A decisão do rei Asa em dedicar o país de Judá a Deus é um avivamento, que diz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, no verso 8: o arrependimento do povo da cidade de Nínive com a pregação de Jonas é um avivamento. A celebração da Páscoa no reinado de Ezequias, no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, do verso 21 ao 23, é um avivamento. O arrependimento e a renovação da aliança com Deus durante o governo de Neemias, em Neemias 8, 10, 12, é um avivamento. O dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 2 ao 4, é um avivamento. Em todos estes casos, houve uma renovação na vida espiritual das pessoas. Aqueles que foram avivados se dedicaram a Deus, abandonaram o pecado, louvaram com grande fervor, sentiam a presença de Deus e ficavam cheios de coragem para servir as ordens de Deus. Esses são alguns dos sinais principais de um avivamento. Um avivamento também pode acontecer
na vida de uma pessoa individual, quando a vida espiritual dessa pessoa entrou em declínio ou está seca, a pessoa precisa de um avivamento. Avivamento restaura o relacionamento do homem com Deus. No livro de Isaías 59, capítulo de número 59, verso 2, diz que o pecado, ele traz divisão entre o homem e Deus. Então, antes de falar de avivamento, temos que falar de restauração, temos que falar de, aleluia, glória a Jesus, uma renovação, um novo pacto, uma nova aliança de um homem para com Deus. Aleluia, glória a Jesus, aonde é necessário haver uma limpeza, em nossas vidas diariamente e todos os dias, porque em todos os dias e diariamente nós somos infectados de diversas coisas que vêm no nosso dia a dia, na tecnologia, nas redes sociais, em tudo, que vem para poluir a nossa mente e o nosso coração. Então nós devemos sempre estar procurando, nos renovar e restaurar a nossa aliança com Deus. O livro de, se eu não me falha a memória, 2 Timóteo, fala, do demais, irmãos meus, fortalecei, ou seja, glória a Jesus, não é Efésios, eu errei só na dica, fala, errei aqui no pronunciamento, fala que nós devemos apresentar o nosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o que a palavra do Senhor está dizendo: olha, não vos conformeis, não vos amoldeis, não padronizeis a sua vida com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E que transformação é esta? É a palavra de Deus que produz esta transformação. Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz: é necessário nascer de novo. Aleluia. E Nicodemos pergunta, questiona Jesus: porventura eu voltarei para o ventre da minha mãe e nascerei de novo? Jesus diz: não, é necessário nascer da água e do Espírito. Então Jesus diz para Nicodemos: você tem que nascer de novo, Nicodemos, da palavra e do Espírito. Então a palavra de Deus é que produz em nós um novo nascimento. É a palavra de Deus que nos purifica de todo o pecado. A própria palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não tem como adquirir um avivamento, um renovo, uma nova aliança, se não houver a santificação. A Bíblia diz: segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É impossível nós dedicar o nosso dia inteiro em redes sociais, em coisas que não produzem em nós um arrependimento, em coisas que não nos traz para perto de Cristo, e chegar na igreja e querer um avivamento. É impossível. Então é necessário de que nós venhamos começar o nosso dia em dedicação a Deus, louvando, apresentando a Deus o nosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e acordar em consagração, em constante, aleluia, obediência em espírito, adorando a Deus em espírito, fugindo da aparência do mal, se desviando daquilo que não provém de Deus e dedicando a sua vida ao Senhor, louvando, estudando a palavra, ocupando a sua mente com as coisas de Deus. Aí sim você vai chegar na casa do Senhor e vai ter o que ofertar para Ele. Aleluia, glória a Jesus. E nós vemos aqui esta palavra que diz no verso 16 do capítulo 5, que fala
as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele diz assim: digo, porém, andai em Espírito. Aleluia. E não cumprireis as concupiscências da carne. Aleluia. Concupiscência quer dizer vontades, prazeres, desejos. Diz aqui: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. No mesmo verso, no mesmo capítulo, continua dizendo: os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas estar em Espírito é acordar, já entregando o seu dia a Deus. Acordar em Espírito, colocar Deus na frente de cada passo, de cada decisão da sua vida. Aí sim você vai ter uma vida, aleluia, glória a Jesus, na direção do Espírito Santo. Diante das decisões, de qualquer decisão, sempre coloque Deus à frente. Deus vai na frente, direciona meus passos, meu caminho, me direciona no meu dia a dia, na minha vida, me mostra, aleluia, glória a Jesus, a que passo eu deva, aleluia, tomar, para que eu não venha me distanciar da tua vontade. José era um homem, aleluia, um jovem, um homem que andava na direção do Espírito Santo. Porém, aleluia, ele foi um homem que Deus, aleluia, o honrou, porque ele se destacava por ser obediente. Ele estava numa cisterna, ele não negou a Cristo. Ele foi, aleluia, ali eunuco, ele foi escravo e não negou a Cristo. Diante de uma tentação, ele não, aleluia, negou o Senhor. Ele correu, ele fugiu do pecado. Ele fugiu porque ele sabia que aquilo ele perderia, ele ia perder, aleluia, ali a sua comunhão com o Espírito Santo. Ele sabia que se ele caísse na tentação, ele ia perder a comunhão com o Espírito Santo. Então ele se desviou, ele fugiu, e assim Deus o levantou soberanamente como governador do Egito. Então, aqui diz no verso de número 17: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então há uma batalha constante dentro de cada um de nós, que é a carne contra o Espírito. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Há uma luta constante, e o que vence é o que mais é alimentado. Se você alimenta a sua vida com as coisas de Deus, palavras, testemunhos, louvores, se você alimenta os seus pensamentos, o seu coração com as coisas de Deus, você está alimentando o Espírito vai ganhar força e você vai vencer a carne. Mas se você não alimenta o Espírito com as coisas de Deus, naturalmente a carne vai ganhar, aleluia, força. E você não vai ter prazer de ouvir a palavra, não vai ter prazer de dar glória, não vai ter prazer pelas coisas de Deus, você não vai ter prazer de estar na casa de Deus, você não vai ter prazer de se entregar, você não vai ter desejos de se mergulhar no oceano do Espírito. Por quê? Porque a carne está forte, a carne, ela ganhou força, e por mais que você quer, não tem graça, não tem ânimo, não tem vigor, não tem nenhuma virtude. Por quê? Porque se dedicou, aleluia, pouco para a vontade de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então é necessário nós andar em Espírito. Aleluia, glória a Jesus, para que, aleluia, não venhamos cumprir a vontade da nossa carne. A vontade da nossa carne não é que jejuamos. A vontade da nossa carne é que não jejuamos. A vontade da nossa carne é que não estejamos na casa do Senhor. A vontade da nossa carne é que não oramos. A vontade da nossa carne é que não lemos a Bíblia. A vontade da nossa carne é que não estejamos na casa do Senhor. Mas a vontade do Espírito é o oposto.
Então um se opõe ao outro, e aquele que vence é o que mais alimentar. Então a decisão está em nossas mãos, de que vamos dar ouvido à vontade da carne, ou que vamos dar ouvido à vontade do Espírito. Aleluia. Mas a Bíblia diz que os que se inclinam para a carne, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Jesus. E aqui no verso 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, aleluias, as quais são a prostituição. A prostituição é, aleluias, o ato de prostituir-se, aleluias, glória a Jesus, é ter uma relação sexual antes do casamento, e também, aleluias, glória a Jesus, ter a ação ali de se vender para se prostituir. Isso é uma ação de prostituição, é uma libertinagem, é uma profanação. A pessoa está ali se prostituindo contra, aleluia, o corpo, e é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz: não sabeis vós que o teu corpo é o templo e a morada do Espírito Santo, que é proveniente de Deus, e que não sois de vós, mas sois de Deus, e aquele que destruir, aleluia, o templo de Deus, Deus também o destruirá. Glória a Jesus. E aqui no verso continua dizendo: a prostituição, depois da prostituição vem a impureza. Nós estamos falando isso porque é um culto de avivamento. E para que haja avivamento em nossas vidas, tem que haver uma santificação. Não tem como. Glória a Deus, aleluia. Se eu pegar esse copo e colocar terra e colocar água, quem bebe? Se você vê uma água em um copo e você vê uma sujeira dentro, o que você faz? Joga fora, lava o copo e coloca uma nova. Assim é Deus nas nossas vidas. Primeiro Ele vem, joga fora a sujeira, a impureza, e depois coloca água limpa. Aleluia, glória a Jesus, para depois Ele tomar. Aleluia, glória a Jesus. Assim é a nossa vida. Primeiro Ele lava o copo, Ele lava o vaso, depois tira toda a sujeira e depois enche de água, enche do Espírito. Não tem como. O Espírito de Deus é precioso. Se o vaso está rachado, não tem como derramar um azeite que é precioso, sabendo que vai vazar, vai desperdiçar. Primeiro Ele conserta o vaso, primeiro Ele lava o vaso, primeiro Ele conserta, tira a rachadura. Aleluia, glória a Jesus. E se houver sujeira, Ele lava, purifica o vaso, para depois derramar do azeite, para depois derramar da unção. Glória a Jesus. Então primeiro tem que haver a purificação, e a purificação vem pela palavra. A santificação vem pela palavra. Sem santidade não tem como ter um encontro, um contato direto com Deus. Glória a Jesus. Então depois da prostituição vem a impureza. A impureza é a maldade. Aleluia, glória a Jesus. E esta maldade nos torna maus. Olhamos com as coisas, ou seja, olhamos as coisas pela ótica da impureza, pela ótica da maldade. A partir disso, as nossas palavras se tornam maldosas e maliciosas. Aquilo que nós fazemos, aleluia, para os outros se torna mal. Então, a impureza, ela contamina o nosso coração e nos torna em pessoas maldosas, pessoas amarguradas. Então é impossível uma pessoa que diz ter o Espírito Santo e ter maldade no coração. É impossível uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo e não saber tratar bem uma pessoa. Glória a Jesus. Sendo que o próprio Senhor Jesus diz: aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, em todas as vezes que ele era tentado pelos fariseus, ele tinha uma palavra mansa
uma palavra sábia para lhe responder com sabedoria, porque tudo que os fariseus queriam era o acusar, era o apegar, era o apanhar, aleluia, ali, para que pudesse o apedrejar ou o matar. Então Jesus, ele sempre tinha uma palavra mansa. Quando Jesus ali estava na praia, eles chegam com aquela mulher que foi pega no adultério e diz: mestre, pela lei de Moisés tem que ser apedrejada até a morte. Jesus, ele abaixa a cabeça, continua escrevendo. Imagino eu que ele pede o auxílio de Deus ali e fala: Senhor, e agora o que eu respondo? E ele levanta, olha para aquele povo e diz: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, para sermos cheios do Espírito Santo, aqui diz, nós temos que nos abster das obras da carne. Nós temos que se abster. E as obras da carne são essas: prostituição, impureza. E depois vem a lascívia. A lascívia é o comportamento de quem, aleluia, apresenta uma inclinação para os prazeres sexuais. É a tendência para que, aleluia, glória a Jesus, para a sensualidade exagerada. A luxúria é o despudor, é aquela pessoa que se veste para chamar a atenção, aquela pessoa que se veste, aleluia, de forma sem pudor, mostrando as partes íntimas, glória a Jesus, sensualmente, despertando o que? O desejo de lascívia para quem olhar, para quem vê. Então esse é o pecado de lascívia, aquela pessoa que não tem moderação no seu vestir e no seu comportamento, que se comporta de forma, aleluia, indecente e imoral. Então esse é o pecado de lascívia. Então isso é fruto, aleluia, glória a Jesus, é uma obra da carne, glória a Jesus. Então isso tudo tem que se desfazer das nossas vidas. Aleluia, tem que se desfazer. Em quarto lugar vem a idolatria. A idolatria é a adoração a ídolos, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar de adoração. Quando estamos, aleluia, quando estudamos o que é idolatria, percebemos que sua prática é um pecado claramente repreendido e punido por Deus em toda a Bíblia. Então todos aqui são bem cientes do que é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca em objeto de adoração, seja pessoas ou animais, tudo aquilo que você coloca em objeto de adoração, seja um cantor, seja um ator, seja um artista, seja um pregador, tudo aquilo que você adora, às vezes até inocentemente, é idolatria. Glória a Jesus. E aqui em quinto lugar vem a feitiçaria. A feitiçaria, aleluia, é a forma, aleluia, de magia em que se usa, glória a Jesus. Todos conhecem também a feitiçaria, né? Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade de idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. E aqui, glória a Jesus, todos conhecem essa passagem. E no verso de número 6 fala de inimizade. Por que eu falo isso? Deus colocou no meu coração, porque infelizmente são coisas que tem dentro de igrejas, são coisas que tem, aleluia, glória a Jesus, no meio cristão. E a palavra de Deus, ela te purifica, ela que nos santifica, ela que nos lava, ela que, aleluia, abre o nosso entendimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, aleluia, glória a Jesus. Tudo isso que nós falamos aqui, infelizmente tem dentro das igrejas, né? Não estou falando que tem dentro dessa, mas nós somos igreja.
E a palavra do Senhor, aleluia, a Bíblia diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir. Então vou ser breve aqui, porque o tempo está corrido. Glória a Jesus. E aqui fala de inimizades. A inimizade é em que não há amizade, é a ausência de amizade, sentimento de ódio ou malquerência direcionado a alguém. É aquela pessoa que fala assim: eu não gosto de fulano, eu não vou ter amizade. Então isso se chama inimizade. Então é um fruto do Espírito. Um cristão que diz que tem o Espírito Santo, a Bíblia fala: enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então tem que ter paz. Você não é obrigado a conviver, mas tem que ter, aleluia, glória a Jesus, ali a amizade. Tem que, glória a Jesus, suportar. Aqui no 7 fala de porfia. A porfia é uma discussão, é uma briga, é uma insistência, é um debate, né? A porfia é uma briga que acontece, infelizmente. A porfia ela tem no meio cristão, principalmente no meio da família, relacionamento. Tem a porfia, que é a discussão, é a briga, é a insistência. Glória a Jesus. A porfia é a briga que acontece quando as pessoas são teimosas e insistentes em ganhar a discussão. Aquela pessoa que nunca dá o braço a torcer e fica ali se debatendo, glória a Jesus, para ver quem é mais forte. E isso é um pecado de porfia e é um fruto da carne. Emulação é a ação ou efeito de disputa, a aparência ou preferência de algo com alguém. A emulação é aquela disputa que hoje em dia infelizmente tem no meio cristão. Quem canta mais, quem prega mais, quem conhece mais a Bíblia, isso é emulação. Então a pessoa que diz ter o Espírito Santo tem que se abster disso, o fruto da carne. Glória a Jesus. Ira. A ira todos conhecem. A ira é uma raiva, é a raiva. Então, aleluia, glória a Jesus, são coisas que nós temos que pedir para que o Espírito Santo de Deus venha tirar das nossas vidas. Verso número 10. Pelejas. A peleja é combates, é briga, são debates, contendas, rixas. São coisas também que é fruto, ou seja, obra da carne. Dissensões também são divergências de opinião. A dissensão é aquela pessoa que não concorda com alguma coisa, que não concorda com a forma de eu ser, com a forma de eu expressar, de pregar, e começa a causar uma dissensão. Heresia, todos também conhecem o que é heresia. Glória a Jesus. Invejas, glória a Jesus. Homicídios, glória a Jesus. A Bíblia diz que homicídio é um pecado muito grave. No livro de Êxodo, livro de 1 João, capítulo de número 3, verso 15 diz: qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna e permanece nele. Então, o aborrecer o seu irmão é um pecado de homicídio. Você está se tornando homicida. Se você aborrecer o seu irmão, você já é um homicida. A mesma coisa para Deus, a mesma coisa de matar alguém. Glória a Jesus. Aí, bebedices e glutonaria. São esses pecados que nós devemos abster. São obras da carne. Então, para que haja avivamento, tem que haver uma restauração. Tem que haver, aleluia, glória a Jesus, um renovo. Tem que haver um conserto, uma nova aliança em nossas vidas. Se nós nos deparamos, fazemos o exame das nossas vidas, como a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice.
segundo essa palavra que lemos aqui, nós examinando as nossas vidas, e se acharmos alguma coisa que aqui está escrito, que são obras da carne, e nós praticamos, é necessário que nós venhamos nos humilhar. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, e o tempo certo Ele te exalta. Glória a Jesus. Então é necessário nós nos humilhar diante do Senhor e se humilhar, pedir perdão, pedir para que Ele venha nos purificar. Aleluia, glória a Jesus, para que o verdadeiro avivamento haja em nossas vidas. Não aquele fogo que nós sentimos aqui e vamos chegar em casa e já não sentimos mais, mas aquele fogo que arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Jesus. É o fogo do Espírito Santo. E aqui diz: mas o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o cristão que é cheio do Espírito Santo, ele tem caridade. O que é caridade? É o amor. A Bíblia diz: o amor seja não fingido, aborrecei ao mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, e não sedes vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Glória a Jesus. Então também tem gozo. O cristão que é cheio do Espírito Santo, ele tem gozo, ele tem alegria, ele tem felicidade, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. Então, no meio da adversidade, ele tem gozo, ele tem alegria, porque ele sabe que em tudo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Jesus Cristo. Então, também, um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem paz. Ele é um cristão que tem paz. Ele tem paz de espírito. Ele tem paz na tempestade. Glória a Jesus. E ele é longânimo. O que é longânimo? É tardio em irar-se. Aquela pessoa que é longânima, aquela pessoa que tem um temperamento longânimo, é uma pessoa tardia em irar-se, que não se ira facilmente. Deus é longânimo, Ele não se ira facilmente com as nossas vidas, atitudes e falhas. Então Deus é longânimo, é compassivo, Ele tem paciência, Ele é longânimo para conosco. Então, quem tem o Espírito Santo é longânimo, ele é tardio em irar-se, ele não se ira facilmente, porque tem o temperamento do Espírito Santo. Ele é benigno, benignidade. Então, quem tem o Espírito Santo é benigno, ele deseja o bem de todos, até mesmo das pessoas ruins. É um assaltante, que Deus abençoe. É ladrão, é assassino, que Deus abençoe. Desejo o bem. Jesus estava na cruz, crucificado, aquelas pessoas tudo blasfemando. O que Jesus diz? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos deu exemplos. Glória a Jesus. Bondade. A pessoa que tem o Espírito Santo, que é avivada, que tem comunhão, ela tem bondade, ela é bondosa, ela não aguenta ver alguém ali passando por nenhuma dificuldade. Logo aciona o sentimento de bondade, e mesmo até mesmo sem condição, mas luta para que possa ajudar, com as condições que tem, com aquilo que tem em mão, que é a força de vontade, o amor e a persistência. Glória a Jesus. E também a fé. A fé, a Bíblia fala que é a certeza daquilo que não vemos. Então, quem tem fé está cheio do Espírito Santo, mansidão e temperança, e contra estas coisas não há lei. Então, aleluia, os que são de Cristo crucificaram, mataram, aleluia, glória a Jesus, a carne com as suas paixões e concupiscência. Glória a Jesus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se viveres no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Amém. Glória a Jesus. Quem entendeu a palavra do Senhor diz amém. Amém. Glória a Jesus. Então esse é o verdadeiro avivamento.
é quando nós compreendemos a palavra de Deus e botamos em prática, e vivemos, e praticamos em nossas vidas, e procuramos a cada dia andar, não conforme a nossa vontade, mas conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, às vezes, para muitos, esta palavra foi um balde de água fria, mas para aqueles que receberam, é uma palavra de avivamento, é uma palavra de renovo, é uma palavra de reconciliação. Aleluia, é uma palavra, aleluia, de avivamento. Amém? Convido os irmãos a se colocar de pé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Convido vocês a fechar os olhos. E em cima desta palavra, você vai fazer um check-up da tua vida. Eu vou fazer um check-up da minha vida. Nós vamos fazer um check-up, porque Deus falou conosco, falou comigo, e eu quero a cada dia estar mais perto dele. Glória a Jesus. Hoje eu vi uma história, aleluia, glória a Jesus, de que uma criança chega ao pai e pergunta: pai, qual é o tamanho de Deus? Qual que é o tamanho de Deus? E o pai, naquele momento, está passando um avião bem alto. E o pai olha para aquele avião, aponta e fala para o filho: está vendo aquele avião? Sim, pai, aquele é Deus. Ele falou: mas tão pequeno. E aquela criança fica ali contrariada. No outro dia, no dia seguinte, o pai pega a criança, leva no aeroporto e coloca ele à frente de um avião ali já estacionado. E aquela criança fala: pai, mas é tão grande, né? E o pai fala: ah, esse é Deus. Aleluia, glória a Jesus. Esse é aquele avião que você viu voando. Falou: pai, mas o avião cresce de um dia para o outro. Ele falou: não, assim é Deus na nossa vida. Quanto mais perto nós nos achegamos de Deus, maior é a presença de Deus na nossa vida. Quanto mais distantes estamos de Deus, menor é a presença de Deus, o tamanho de Deus nas nossas vidas. Então, que nesse momento eu convido você a orar a Deus para se aproximar mais de Deus em santificação, para que Deus seja grande na tua vida, para que a presença dele seja grande na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Diz assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, neste momento eu peço perdão pela multidão dos meus pecados. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Senhor Jesus, renova a minha fé, a minha aliança para contigo, e santifica a minha vida, para que a tua presença seja grande em minha vida. Oremos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento de oração, Pai querido, em cima desta palavra que foi pregada, eu apresento, ó Pai, os teus filhos nesta noite, que, Senhor meu Deus, estão aquebrantando, rasgando e dilatando o coração da tua presença. Meu Deus, que ouviram a tua palavra, que entenderam, ó Pai querido, a tua vontade nesta noite. Ó Deus, eu clamo a ti, ó Pai, para que o Senhor do alto céu rasgue, Senhor meu Deus, a janela do céu, ó Pai, e derrama sobre nós, aleluia, o teu Espírito Santo, para que, meu Deus, haja, Senhor, em nós um avivamento. Assim, Senhor,